Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus, a minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Em Livro do Céu, volume 4, trecho 45, 5 de janeiro de 1901. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Luísa conforta Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, via o confessor que punha a intenção de crucificação em eu temia submeter-me, mas Jesus me disse. Então, Luísa aqui é, se encontra fora dela mesma, né? E vê o confessor que pediu a intenção da crucificação de Jesus. Queria que Luísa sofresse as dores da crucificação de Jesus, né? E ela, temendo submeter-me, temendo aceitar, né? Não queria, né? Aceitar, né? Estava se recusando um pouco a aceitar a crucificação. Aí então Jesus vai e diz: que queres de mim? Eu não posso fazer mais do que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. E estando tão unida comigo esta virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é a natureza e o distintivo para mim mais querido e glorioso, tanto que se minha humanidade não tivesse isto como própria, aborreceria e jamais me haveria unido com ela. Então, Luísa vê, Jesus faz essa pergunta a Luísa, né? Fala para ela isso porque é, ele queria que ela obedecesse, né? Que Jesus vem falar que a obediência, que ele veio para obedecer, né? Para obedecer e destruir a obediência, né? Então ele fala que a obediência é tão unida a ele, né? A virtude da obediência é tão unida a ele que é como fosse a natureza, né? A obediência fosse a natureza e o distintivo para ele mais glorioso, né? Da humanidade dele, né? Então, ele fala que a obediência
se ele não tivesse unido à obediência, teria aborrecido. Então, ele não pode separar da obediência, né? Ele não pode estar distante da obediência. Ele veio para obedecer e destruir a desobediência. Então, a obediência longe dele seria como se fosse inimiga, né? Outros odiavam-se um ao outro, mas como ela é unida a ele, então jamais, né, é, pode, ele pode desobedecer alguma coisa, né? Então ele é a obediência pura, Jesus é a obediência pura, né? Então ele fala que é, a obediência é a glória dele, né? A glória da humanidade dele, né? Então, ele é unido à obediência, né? E eu, aí continua, e eu toda confusa ao ver um Deus tão obediente, disse, também eu quero obedecer. Então Luísa vai e fala para o confessor, né? E Jesus que quer também fazer essa obediência, né? E, e sentir-me sentir-me. E Jesus me participou as, as dores da cruz. Então assim que Luísa aceita a obediência, né? Jesus vai e participa as dores da cruz com ela, faz ela sofrer as dores da cruz, por quê? Porque ela obedeceu, ela aceitou, né? Então ele vai e dá as dores da cruz a Luísa. Depois disso ele me mostrou para fora de mim mesmo e Jesus transportou para fora de mim mesmo e Jesus bendito me deu um beijo e enquanto isso saiu um hálito amargo e estava em atitude de querer derramar suas amarguras, mas não fez porque para fazê-lo queria que eu lhe pedisse. Então que Jesus vai e transporta Luísa, né? No momento da crucificação, transporta Luísa para fora dela mesma e dá um beijo em Luísa, né? Então nesse beijo sai um hálito amargo. E esse hálito amargo, a Luísa vê Jesus em atitude de derramar suas amarguras e não derrama porque ele espera que Luísa o peça que ele faça isso, né? Então, Luísa diz, imediatamente diz que quer alguma reparação, Luísa se oferece para fazer alguma reparação. Vamos fazê-la. E junto às minhas reparações, junto às tuas, terão seus efeitos, por, porque por mim só acredito que te desgostarão mais. Desgostarão mais. Então Luísa se oferece para fazer reparações, né? E pede a ajuda de Jesus para que Jesus participe essas dores, essas reparações junto com ele, né? Junto com ela, né? Então, quer dizer, não é a dor, né? É a reparação, né? Pede para que Jesus fique com ela, para que os dois fizessem as reparações. Isso teria mais proveito, mais efeito, né? Unido com as de Jesus, né? Então tomei sua mão, vamos fazer juntos. Então tomei suas mãos, que jorrava sangue, e o bendito Jesus, e o beijava. Recitei o Laudate Dominus com glória ao Pai, e Jesus rezou uma parte. Então, Luísa
começou a, a beijar Jesus, né, a chaga de Jesus, e nesse momento eles recitavam laudos de Dominus Tui e um Glória ao Pai. E Jesus rezou uma parte e ela outra. A outra parte é reparar as tantas más vontades, né? Outras para reparar tantas más vontades e obras de, que se fazem, colocando as intenções de louvá-lo tantas vezes, por quantas ofensas receber pela más obra. Então, essa era a reparação de Luiz, né? Para que reparar as más obras que as criaturas tanto ofendem Jesus, né? A intenção de louvar tantas vezes por quantas ofensas recebidas pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar. Ela via Jesus orando e se admirava, emocionada, né, com a oração de Jesus. Depois fiz a outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebidas pelo pecado da ação. Então ela, com a outra mão, aqui ela estava sofrendo a crucificação, né? Uma mão ela estava reparando é, as obras más, ofensas más, é, as ofensas que Jesus recebia pelas más obras, né? E a outra mão estava fazendo a reparação pelas ofensas, as outras ofensas, pelas os pecados das ações, né? De ações, né? De atos, ações que as criaturas ofendem Jesus. Em seguida, os pés, com a intenção de o louvar tantas vezes por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorrido, mesmo sob o aspecto de piedade, santidade. Então, a reparação nos pregos de Jesus, né? Cravado nos pregos de Jesus, pelos tantos passos, caminhos percorridos, né? Sob aspecto de piedade e santidade. A último, o coração. A último sofrimento, o coração. Com a intenção de louvá-lo tantas vezes, né? Louvar tantas vezes, queria louvar tantas vezes, tudo é reparação, louvar, louvar, louvar. Por tantas vezes, por quantas vezes o coração humano não bate para Deus, não ama o Deus, não desejam Deus, né? Meu amado Jesus parecia todo reconfortado com estas reparações feitas junto com ele, mas não consentia ainda. Então, a reparação do coração para louvar o coração de Jesus pelas pessoas que não amam Jesus, que não desejam Jesus, que não querem saber do amor de Jesus, não querem saber de Deus, né? Essa era a reparação que Luísa estava sofrendo na cruz, participando das dores de Jesus na cruz, sofrimento de Jesus, fazendo essas reparações, né? Então, parecia que queria verter, e eu disse: Senhor, se queres verter, peço-te que o faça. Ele derramou suas amarguras e depois acrescentou: Minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigo de modo que os castigarei, de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpos minúsculos e muitos os oprimidos, muito oprimidos. Então depois saiu o Papa. Então aqui é a profecia, né? Que Jesus faz por causa que
por causa do que o homem não ama o Jesus, né? Então ele fala, o homem, minha filha, quantas ofensas, né? Quantos homens me ofendem pelas ofensas de Jesus aqui, Jesus, que os homens fazem a Jesus, que Jesus diz que vai virar o tempo, que ele vai mandar castigo, né? De modo que os homens sairão muitos vermes dos os homens se tornarão vis e desprezíveis, produzirão nuvem de mosquito, pessoas sem corpos, muito oprimidas. Então, nesse tempo, virá o Papa, né? O Papa e Luísa faz a pergunta: e por que o Papa vai sair? Ele sairá para consolar os povos que oprimido, cansado e abatido, atraído por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade, e todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-lo de todos os males e consolá-lo no porto da salvação. Então o homem vai sofrer muitos castigos, muitos flagelos. Então, por causa do sofrimento, o homem vai voltar ao Papa, e vai ter que pedir socorro ao Papa, vai se humilhar pelo, por causa dos castigos, cansado e abatido, né? Por causa da falsidade, buscarão o porto da verdade, todo humilhado, pedirão perdão ao Santo, pedirá ao Santo Padre que vá socorrê-la, né? Por, e para que ele leve o porto seguro, o porto da verdade, né? Libertá-lo eles, nos libertar, né? E para encontrar o porto da salvação. E eu, Senhor, isso que acontecerá depois das guerras que outras vezes tu fizeste? Então Luísa faz essa pergunta a Jesus: quando é que isso acontecerá? Será depois das guerras? E Jesus diz: sim, eu como gostaria de ir antes que estas coisas aconteçam. Então Luísa diz que gostaria de ir para Jesus antes que essas coisas aconteçam, para que ela não visse esse sofrimento, né? Então Jesus vai e responde para ela: Senhor. Aí ele diz: então para onde irei entreter-me? Então Jesus precisa de Luísa aqui, porque sem ela aqui, Jesus não encontra ninguém para se entreter, né? Para que ele fique consolado, que Luísa consolava Jesus nas dores, né? Nas aflições de Jesus, Luísa consolava ele. Senhor, há tantas almas boas com as quais pode entreter-te, que comparando-me eu com elas, quão mal me vejo. Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu, e eu retornei em mim mesma. Então, aqui Luísa fala que não tinha só ela aqui não, né? Tinha tantas almas boas que era melhor do que ela aqui na terra, para que Jesus pudesse se entreter com ela. Mas Jesus sabia mas ela sabia também que era com ela que ele queria aqui estar. Se entretendo era com ela, não era com outra alma não, né? Ela era a principal alma de, de Jesus, para consolar Jesus aqui na terra. Então, Jesus vai não dar nem atenção a ela, desaparece e ela retorna a si mesma. Amém? Fiat, Deus abençoe. Fiat, fiat, fiat.